Quando a gente pensa no mercado da execução de obras residenciais, existem basicamente duas formas de se trabalhar. A gente pode trabalhar construindo casas para vender, ou seja, a gente vai construir uma casa e vai ter o nosso lucro da venda dessa casa, ou a gente pode construir casas diretamente para o cliente, ou seja, nosso lucro vai ser da nossa remuneração pelo serviço que a gente vai estar prestando, que vai ser a execução dessa obra. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as principais diferenças dessas duas formas de trabalhar, sempre te mostrando estratégias e dicas que eu uso aqui em minhas obras. A primeira coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo é que apesar de construir casas para vender e construir casas para clientes parecerem serem coisas muito semelhantes, afinal nas duas tu vai estar trabalhando com obras, executando obras e ganhando dinheiro com isso, são coisas completamente diferentes. Eu conheço gente que constrói casas para clientes a vida inteira e nunca construiu uma casa para vender, e eu conheço pessoas que constroem casas para vender e nem são engenheiros, não são arquitetos, não são construtores. Ou seja, o perfil da pessoa que vai construir uma casa para vender é muito diferente do perfil da pessoa que vai construir uma casa para o cliente. Isso não significa que uma pessoa não possa fazer as duas coisas. Hoje eu, por exemplo, construo casas para vender e também construo casas diretamente para os clientes. Mas é essencial que a gente entenda as diferenças dessas duas formas de trabalhar e quais conhecimentos a gente precisa ter para que a gente tenha sucesso nelas. E eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, eu peço que se tu não for inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações. Tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que pode te ajudar muito. E eu faço mais um pedido, se tu ainda não me segue lá no Instagram, @engenheirosdozero, segue lá que todo dia a gente está mostrando aí nosso dia a dia nas obras, estou tirando todas as dúvidas do pessoal sobre obras, construção financiada, e eu tenho certeza que o nosso Instagram também vai te ajudar muito. Tá, beleza, vamos partir aqui para a prática. Hoje em dia, muita gente já se deu conta de que construir uma casa para vender é uma excelente estratégia para conseguir entrar no mercado da construção civil. Porque o que acontece? Quando a gente vai construir uma casa para um cliente, primeiro a gente precisa captar esse cliente. Ou seja, a gente tem que convencer ele de que a gente é a pessoa adequada para construir a casa dele. Só que pensem aqui comigo, se vocês nunca construíram uma casa na vida, vocês confiariam a construção da casa de vocês nessa pessoa? É claro que não. A gente precisa se botar no lugar do cliente. Então, se a gente vai construir uma casa para vender, já é diferente. Tu não precisa captar o cliente. Tu vai construir a casa para depois vender ela. E se tu quiser, depois de vender essa casa, captar um novo cliente, vai ser muito mais fácil. Porque esse cliente vai chegar até ti e vai falar: tá, beleza, gostei do teu valor, gostei da tua proposta, tu pode me mostrar alguma casa que tu já construiu? Tu vai falar: posso, eu já construí uma casa, eu fiz aquela casa para vender. Então isso é uma excelente estratégia para entrar no mercado. Porém, olhando assim, parece tudo muito lindo. Nossa, vou construir uma casa para vender e depois com essa casa eu vou conseguir captar vários clientes, vai ser tudo perfeito. Só que se tu for construir uma casa para vender, da onde que vai vir os recursos para isso? Os recursos vão ter que vir de ti. Tu que vai ter que aportar o teu dinheiro para construir essa casa. Tu que daqui a pouco, se escolher pegar um financiamento, esse financiamento vai ser no teu nome. Mas será que tu vai ter capacidade de renda para pegar um financiamento suficiente para construir uma casa? Talvez não. E provavelmente, se tu está entrando no mercado, tu não vai ter essa renda. Então, construir casas para cliente, a gente precisa captar o cliente. Mas construir casas para vender, a gente precisa captar o recurso. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma renda comprovada suficiente para pegar um financiamento para construir, eu vou ter que captar um investidor. Só que aí entra outro ponto, vocês devem estar pensando: Rafael, tu acabou de falar que é muito difícil captar um cliente se eu não construir nenhuma obra. É verdade, só que esse cliente que tu vai ter que captar é um cliente que vai morar naquela casa. Então ele vai ter uma exigência muito maior do que um investidor. O que o investidor quer? O investidor quer dinheiro. Tu vai ter que mostrar para ele que se tu construir uma casa para ele, ele vai ter uma baita de uma margem de lucro na venda dessa casa. Daqui a pouco vocês podem repartir esse lucro, daqui a pouco cada um de vocês pode aportar parte desse dinheiro. Então é muito importante esse conceito inicial. Quando a gente vai construir uma casa para um cliente, a grande dificuldade
está em nós nos vendermos, nós conseguirmos captar esse cliente. E quando a gente vai construir uma casa para vender, a grande dificuldade é em conseguir os recursos, porque os recursos vão ter que vir de ti ou tu vai ter que captar um investidor. Apesar de eu falar para vocês, se vocês tiverem o conhecimento, é mais fácil vocês conseguirem captar um investidor para construir uma casa para vender do que conseguir captar um cliente. Beleza, agora que a gente já entendeu as principais dificuldades em construir uma casa para vender e construir uma casa diretamente para o cliente, vamos falar um pouco da remuneração desses dois processos. Quando a gente constrói uma casa para vender, o nosso lucro vai vir lá no final do processo quando a gente vender essa casa. E é claro que o lucro vai ser muito maior do que quando a gente construir uma casa para um cliente. O nosso lucro, a nossa remuneração em construir uma casa para o cliente vai ser justamente a remuneração por esse serviço prestado, que vai ser acordado lá no início do processo com o cliente. Só que apesar de a gente ganhar muito mais dinheiro quando a gente vai construir uma casa para vender, é um investimento de risco, enquanto que quando a gente constrói para um cliente é algo seguro. Todo mês a gente vai estar ali recebendo o nosso pagamento. Quando a gente constrói uma casa para vender, a gente só vai receber o nosso dinheiro lá no final do processo, quando essa casa for à venda. Eu vejo muita gente querendo entrar nesse meio de construir casas para vender e o pessoal não se dá conta de que é um trabalho que exige muito. Tu vai precisar estar ali no dia a dia da obra, na parte anterior à obra, tu vai precisar fazer estudo de viabilidade, tu vai precisar comprar terreno, negociar, falar com corretores de imóveis e o pessoal acha que é algo muito simples, mas não é. E daí eu falo para essas pessoas, tá, beleza, tu vai entrar nesse meio de construir casas para vender, tu tá ciente que tu vai receber um bom dinheiro, mas esse dinheiro vai vir daqui a um ano, esse dinheiro vai vir daqui a um ano e meio. Tu tem como te manter até lá, porque tu não vai ter nenhuma remuneração mensal se tu for construir uma casa para vender. Enquanto que quando tu construir uma casa para um cliente, apesar de tu não ganhar tanto dinheiro quando tu constrói uma casa para vender, todo mês vai cair ali o teu dinheiro que esse cliente vai estar te pagando. Então é muito importante entender essas diferentes formas de remuneração, dessas duas diferentes formas de se trabalhar, antes de decidir qual é o perfil adequado para vocês. Outra coisa que eu acho muito importante de falar aqui nesse vídeo é que eu vejo muita gente falando o seguinte: nossa, construir casa para vender é muito melhor do que construir para um cliente, porque o cliente é muito chato, ele vai querer estar mudando coisas toda hora, dando palpite em tudo. E em certo ponto essas pessoas estão certas. O que acontece? Normalmente o cliente olha o projeto na planta, só que ele não tem tanto conhecimento sobre engenharia, sobre leitura de projetos. Então ele vai olhar o projeto ali e vai achar tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que no momento que tu está construindo a casa, ele vai começar a querer mudar as coisas, porque o que ele achou que ia ser feito de uma forma está sendo feito de outra e assim em diante. Só que eu digo para vocês, isso não pode ser um estresse. Isso tem que ser uma situação de que quem vai construir uma casa tem que saber lidar. Isso vai acontecer com todo cliente. E em contrapartida, quando tu vai construir uma casa para vender, apesar de tu não ter um cliente ali te incomodando, querendo mudar as coisas, tu vai poder construir do jeito que tu quer, tu precisa ter muitos outros conhecimentos para construir uma casa para vender que tu não precisa ter quando tu vai construir uma casa para cliente. Quando tu vai construir para vender, além de saber executar a obra e saber fazer os projetos, tu vai ter que cuidar ali da parte de corretores de imóveis, tu vai ter que cuidar da parte de negociação, tu vai ter que cuidar da parte de tributação, tu vai ter que falar com o teu contador para saber qual é a melhor forma de botar essa casa para vender, qual é a melhor forma de declarar isso. Então acaba que eu entendo que quando a gente constrói uma casa para o cliente, a gente fica mais focado ali na obra, a gente fica mais focado na execução da obra, enquanto que quando a gente constrói uma casa para vender, a gente fica mais focado no negócio em si. Também tem a execução da obra, mas tem várias outras coisas em paralelo gerando aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. E agora falando um pouco sobre minha experiência própria. Hoje o que eu faço? Eu construo casas para clientes e eu construo casas para vender. Praticamente todas essas casas eu construo com financiamento para construção pela Caixa, porque é o que eu domino. Eu gosto sempre de falar, cara, eu provavelmente não vou construir a melhor casa do mundo, talvez eu não faça a casa mais barata do mundo, mas eu com certeza sou um dos caras que mais sei sobre financiamento para construção e eu posso dar esse suporte para o meu cliente. Então eu uso isso tanto para conseguir captar crédito para mim e para investidores
para a gente construir casas para vender, quanto para os meus clientes. O que é muito comum de acontecer? O cliente chega até nós para fazer um orçamento, como ele chega para todas as outras construtoras. E como que ele chegou até nós? Ele chegou até nós com uma placa de outra obra que ele viu. E essa placa era de uma casa que a gente fez para vender. Ou seja, construir para vender ajudou a fazer com que esse cliente chegasse até mim. Só que quando ele chegar em mim, é disputa por preço. Porque ele vai orçar com várias construtoras, todas elas ele viu em placas de obra ou pesquisou na internet, então ele já tem uma certa segurança com essas construtoras, ele quer ver qual vai ser a obra mais barata. Só que aí que entra o financiamento para construção. Eu mostro para esse cliente que tem outras formas de ele captar recursos para construir a casa dele. Ele construindo comigo, com certeza vai ser o jeito que ele vai conseguir descapitalizar o menor valor possível. Ou seja, além de eu construir a casa dele, eu vou conseguir captar os recursos para que ele consiga construir essa casa. E esse é o meu diferencial. Por que eu estou falando isso para vocês? Existem perfis de pessoas que vão querer construir para vender e existem perfis de pessoas que vão querer construir para clientes. Mas eu entendo que uma complementa a outra. As duas formas de se trabalhar para quem quer entrar no mercado da construção civil são duas formas muito boas. Mas vocês precisam entender que cada uma delas tem suas peculiaridades e exigem conhecimentos diferentes. Mas com certeza, quanto mais casas tu construir para vender, mais clientes tu vai ter para construir casas para eles morarem. É uma coisa que complementa a outra. E a última coisa que eu queria falar aqui é que, como eu estou falando aqui em construir casas para vender, construir casas para clientes, tudo isso exige dinheiro. E muitas vezes as pessoas pensam que é algo que está muito além delas. Mas hoje existem várias formas de a gente estar conseguindo captar recursos para construir uma casa, seja com investidores, seja com financiamento para construção. Então, o conselho que eu sempre dou para todo mundo: tu quer construir uma casa para um cliente? Tu quer construir uma casa para vender? O que tu deve fazer? Primeiro te especializa em uma forma de captar recursos para esse cliente. O grande problema do cliente, tanto aquele cliente que vai comprar a tua casa, quanto aquele cliente que vai te contratar para construir a casa dele, não é a execução da obra em si. O problema do cliente é o dinheiro. Tu resolvendo esse problema do cliente, tu conquistou ele. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês. E se contribuiu, deixa o like aqui. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui acompanhando meus vídeos. Obrigado pela atenção, até a próxima!